Olá, eu sou Thaís Viegas, sou criadora do método Phyto-Reiki Terapias. Vamos falar hoje sobre terapeutas também se tratam, se trabalham? Todo curador precisa de um outro curador? Sim, deve, senão ele fica obsoleto, ele fica enrijecido, ele é aquele que fala, porém ele não faz o que ele tanto prega dia a dia. Dias desses, eu estava em casa, estava com um notebook vendo uma questão de um site, os animais estavam deitados comigo na cama, eu estava com um celular do lado, escutando alguns áudios de um grupo que eu participo. Num dado momento, eu escuto uma gargalhada. Nesse mesmo áudio, ela dá uma segunda gargalhada. Nessa segunda gargalhada, nesse segundo momento, algo me desperta. Mas continuo ali mexendo no que eu estou mexendo. Num terceiro momento, dentro desse áudio, uma outra gargalhada. Ali, alguma coisa já começa a mexer fortemente dentro de mim. Sinto um incômodo, não estou me sentindo bem, tem alguma coisa de diferente. Tentei parar para observar o que estava sendo dito. Não era o que estava sendo dito que estava me incomodando. Mas, quando essa pessoa dá a quarta gargalhada, aquilo me invade. O mau humor começa a me dominar. Começo a ter uma certa ânsia. Começo a ficar nervosa, já desligo, não quero mais escutar nada. A minha falta de ar já vem. E, tipo, o que essa pessoa tá gargalhando? No primeiro momento era isso que eu pensava, né? Tá gargalhando por quê? O que ela tá falando dá pra ela dar uma risadinha. Enfim, aquilo começou a me atormentar, o meu corpo físico começou a sentir demais, comecei a reagir muito mal e a minha cabeça começou a ter umas pontadas, e eu tentava respirar e eu não conseguia, fui meio que perdendo um controle e de fato, devo ter ficado meio que fora do ar, como se fosse um surto, vamos colocar assim, por quase um minuto. Enfim, quando eu voltei a mim, comecei a respirar para poder oxigenar, para poder pensar. E aí um anjo me falou que, Thaís, o que é que essa gargalhada tá te incomodando? Lembra, você é terapeuta, aplica agora para você. E eu, sim, tô tentando, mas eu preciso respirar. Vamos lá. Aí eu fui me acalmando, coloquei um mantra e fui buscando o que é que aquela gargalhada me remetia. E eu fui, até que eu cheguei num ponto. Eu devia ter uns 7 anos. Eu estava sentada numa mesa central da sala onde eu vivia. Eu estava desenhando, pintando. Nesse momento me vêm alguns adultos que estavam à minha volta. E eles riam. E eles gargalhavam. E eu olhei para um, olhei para o outro, e o assunto que eles falavam, eu não entendia. Como é que podia gargalhar com aquele assunto? Eles contavam que eles tinham ido a um supermercado e eles passavam caixas de leite por baixo da compra, na parte de baixo do carrinho. E eles contavam ali os macetes que eles tinham colocado para poder distrair a operadora de caixa para poder passar aquela caixa de leite por baixo de toda a compra. Naquele momento eu olhava para aqueles adultos e falava assim, mas isso está correto? Mas eu era só uma criança. E aqueles adultos eram adultos importantes para aquele momento do meu desenvolvimento. E aquilo ficou gravado. Aquela gargalhada falando algo que eu julgava não correto, porém eram pessoas que eu amava. Enfim, não comentei nada sobre aquilo, aquilo passou.
E vieram várias outras situações na minha vida, onde eu via um grupo de pessoas se reunirem e rirem de alguém, de alguma situação, normalmente desmerecendo outras pessoas. Às vezes uma pessoa com síndrome de Down, às vezes uma pessoa com alguma deficiência, às vezes sempre um motivo assim de desmerecer o outro. Aquilo sempre me abalava. Sempre me abalava. Porém, eu nunca questionei. Eu sempre me calei. Só que o que eu reparo também, que todas as vezes que eu me calava, que eu não concordava, aquilo piorava. Mas o tempo passou. E eu passei por diversas situações desse tipo. Ok. Então, nesse momento, nesse dia que eu escuto a gargalhada, eu volto e percebo, a questão não está naquele áudio, nem com aquela pessoa, nem o assunto que ela está falando, apenas foi a gargalhada que foi um gatilho que me levou, quando eu tinha 7 anos mais ou menos, que eu vi aquilo ali e que depois desencadearam várias outras situações iguais, onde todas as vezes me causava o mesmo desconforto. O que eu percebo então? Naquele momento, aquelas pessoas que estavam envolvidas eram pessoas importantes. Porém, eu só as via por um ângulo. Eu gostava delas. E é preciso enxergar as pessoas por vários ângulos. Naquele momento, então, o que eu fiz? Eu desmoronei todo o meu sentimento, toda a imagem que eu tinha por aquelas pessoas. E hoje eu percebo nitidamente, eu fui de lá em diante muito agressiva com elas. Tudo que elas me falavam eu queria dizer assim, você não tem moral. E eu nunca mais permiti que elas me apontassem nada. Todo o apontamento que elas viessem na minha direção, eu nunca mais escutei-as. Eu nunca mais dei atenção, porque a todo momento era você não tem moral. Mas eu nunca falei isso para elas. Eu apenas as agredia. E assim foi com todas as outras pessoas, de todas as outras situações que eu vivenciei. Eu via aquela movimentação da gargalhada, do tirar sarro, do desdém ao outro, não me posicionava, me calava, porém, naquele momento as pessoas desmoronavam. Então, se eu gostava da pessoa, eu deixava de gostar. Bem, não preciso dizer que isso me causou muita dor. Com ferro fere, com ferro será ferido. Hoje, eu entendi que esse gatilho que foi disparado há dias atrás, que me levou a essa situação da infância, era para que eu percebesse que aquelas pessoas que eu também, de uma certa maneira, afastei de mim, por conta dessa gargalhada, do desdém delas, onde elas desmoronam a imagem delas para mim, elas também não são só aquilo. Elas foram apenas ignorantes naquele momento. E de fato, muitas delas me ajudaram muito com outras coisas. Elas me auxiliaram. Então eu percebo que eu também fui injusta. E que eu precisava rever aquilo. Então eu comecei a fazer um mantra, onde eu falava, não, chega minhas células, chega. Vocês não precisam mais reagir. Não precisa mais reagir às gargalhadas. Para depois o mundo desmoronar. E eu não enxergar mais aquelas pessoas como elas são. Elas não são só aquilo. Elas só erraram naquele momento. E tá tudo bem. A gente não precisa acertar sempre. Eu erro. Elas erram. E a gente está sempre tentando se melhorar. Coloquei um outro mantra, onde eu sentia tudo isso. Sentia o bem-estar que aquilo me causava. E
foi libertador. Portanto, o que eu ensino para os meus clientes, eu também o faço. É assim que a gente precisa ser, constantemente, entendendo que situações do dia a dia acontecem apenas como um gatilho. E se eu ficasse presa, por exemplo, pensando o que foi aquele áudio, porque se foi aquela menina que estava ali gargalhando, porque eu não gosto mais daquela menina, porque aquela menina, ai que gargalhada chata, eu ficaria ali parada, sem me melhorar, sem soltar algo que eu carrego há quase 40 anos, sem saber que isso já me causou muito mal. Então, o que acontece hoje, que mexe com a gente, definitivamente, são apenas situações que vão desencadear, vão dar gatilhos para que a gente volte à situação onde de verdade a gente está parado, onde de verdade a gente não compreendeu. E se a gente não compreendeu, a gente não segue, a gente não flui. Depois desse exercício, eu sigo em paz. Muito obrigada, um feliz dia, até mais.